Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui na sede da FMU para conversar um pouco com vocês sobre o que a gente tinha previamente combinado, que é a periodização integrada. Meu nome é Luiz Polito, eu sou coordenador do curso de treinamento desportivo lá do professor Ailton Figueira, que infelizmente hoje não pôde estar aqui presente por motivos de saúde. E aí a gente está aqui para conversar um pouco sobre um último artigo que foi colocado aí, que foi publicado, que é um artigo de periodização integrada, na verdade uma abordagem multifatorial da periodização integrada, que é um artigo publicado por um dos grandes autores que a gente teve no treinamento, que é o autor do Íñigo Mujica e os seus colaboradores, incluindo aí a professora Balaguer. E é um artigo que, de certa forma, mostra um pouco a tendência que existe hoje na preparação física, se é que a gente pode hoje chamar a preparação física isoladamente de preparação física. Veja bem, quando a gente fala de treinamento desportivo e a nossa pós-graduação ela é específica a isso, a gente precisa fazer um delineamento histórico. O Matveev talvez tenha sido, aí, segundo as referências, o pioneiro no estudo das leis e diretrizes da periodização do treinamento esportivo. Obviamente que antes disso, o treinamento ele já era minimamente planejado. Quando a gente fala em periodização, eu consigo conceituar para vocês a periodização como sendo um processo sistemático, um processo elaborado a partir de critérios de controle de carga, de intensidade, de volume ao longo de um determinado período de tempo. E o Matveev foi o primeiro a pensar isso de uma maneira um pouco mais teórica, um pouco mais conceituada, um pouco mais fundamentada. Obviamente que antes disso, o treinamento esportivo ele era feito a partir de intuições, a partir de até mesmo é um termo que o Mujica coloca no artigo dele, de folclores e assim por diante. A vulga axologia, né, que é a questão de, eu vou fazer isso porque eu acho que isso funciona. Vou fazer isso porque alguém me disse que isso funciona. Infelizmente, a gente sabe que isso ocorre até os dias atuais, tanto no esporte como em outros ambientes da educação física, como o fitness, por exemplo, onde as pessoas repetem ações, exercícios, meios, métodos de treinamento, sem saber a razão e a causa e o conceito daquilo que está repetindo. Então, antes do Matveev, a periodização do treinamento ela era pensada assim. A gente pode citar o Disson, pode citar o Kotov, pode citar alguns autores. Mas o Matveev foi efetivamente o primeiro a sistematizar a periodização. E no modelo do Matveev havia uma distribuição linear de carga. E aí quando eu vou me referir a vocês à carga, eu vou me referir ao todo que está sendo treinado. Então, o Matveev pensava num sequenciamento pedagógico, numa distribuição linear, onde o volume, ao longo dos períodos de treinamento, ele ia sendo reduzido. E a intensidade ia sendo aumentada, sendo aí então a intensidade uma das responsáveis por induzir maiores ganhos de condicionamento físico no atleta. E o Matveev pensava isso em tempos mais precoces, pensando que o atleta atingiria um tempo, um nível ótimo de preparação física muito próximo dos Jogos Olímpicos. E aí a gente sabe que os Jogos Olímpicos foi muito importante historicamente, até em termos políticos, né? Em que a partir da consagração dos medalhistas de ouro, de prata e de bronze, a gente tinha ali algumas soberanias políticas de um regime, de um determinado regime político em detrimento de outro. Então, só por esse exemplo a gente já começa a entender que o esporte e a preparação física no esporte, ela não é eminentemente, ou ela não depende eminentemente de variáveis fisiológicas. Vejam bem, eu acabei de me referir à questão política dentro do esporte, à questão econômica dentro do esporte. Mas isso ainda a gente está falando de Matveev. Posteriormente vieram outros autores, como o próprio Yuri Verkhoshansky, aí o Verkhoshansky já trabalhava com uma frequência maior de ciclos ótimos de treinamento para que o indivíduo alcançasse um ótimo desempenho físico em períodos mais
frequentes, ao contrário do Matveev. E aí, obviamente, que na educação física existe uma tendência de a gente sempre se atrelar a um modelo ou outro modelo. Ah, eu sou a favor da periodização contemporânea, Verkhoshansky. Ah, eu sou a favor da periodização clássica, Matveev. Na verdade, todos os modelos de periodização apresentam seus benefícios e todos os modelos de periodização apresentam as suas limitações frente ao contexto em que os profissionais de educação física estão inseridos. Eu estou falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida durante a minha fala, vocês podem enviar aí ou por WhatsApp para FMU ou aí por meio do canal. E aí, de certa forma, todos os modelos apresentam as suas características positivas, vamos dizer, não características negativas, mas sim as suas limitações frente a determinados processos. E aí, a gente vem percebendo ao longo desses, principalmente a partir dos anos 2000, que o modelo de periodização, ou os modelos de periodização, eles vêm se tornando cada vez menos fechados. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente faz uma periodização e a gente organiza ali no início da temporada de treinamento todos os treinamentos, todas as sessões de treinamento da temporada até a última, teoricamente a gente tem ali um documento do que será feito ao longo daquela temporada. E obviamente que o esporte não é perfeito. Obviamente, como eu costumo dizer para os meus alunos de graduação e pós-graduação, até tem muitos que estão assistindo agora nesse momento, o treinamento ou o ser humano, ele é um ser eminentemente biológico, ele não é físico. Até na física, toda a verdade é relativa, quem dirá na biologia, onde nós temos um princípio básico do treinamento, que é o princípio da individualidade biológica. Então, vejam bem, quando nós organizamos os treinamentos e as sessões de treinamento para toda a temporada, várias vezes ou frequentemente nessa temporada vão surgindo alguns problemas que precisam ser remediados pelo preparador físico e por toda a comissão técnica que é liderada aí pelo head coach, ou pelo treinador, ou pelo técnico. Ou agora, num modelo mais contemporâneo de gestão, pelo coordenador técnico, se é que esse modelo de coordenação técnica ele está realmente sendo colocado na prática da mesma maneira como ele foi idealizado na teoria. Mas vejam bem, ao longo desses processos e ao longo dessas dificuldades que são encaradas ao longo da periodização, algumas alterações, algumas modificações, elas são permitidas e são necessárias para que a gente possa contribuir de uma maneira muito efetiva no processo. Ou seja, o que eu estou dizendo é, a periodização, apesar dela ser sistematizada, planejada e orientada, ela é flexível. E quando eu digo que ela é flexível, ela é manipulável desde que eu tenha um critério adequado. E aí é nessa questão do critério adequado que a contribuição do Mujica e dos colaboradores dele, agora em 2018, foi muito importante. Porque quando a gente fala em critérios para alteração dos volumes, da intensidade, das cargas, dos meios e dos métodos, esses critérios eles são multifatoriais. E quando eu me refiro a critérios multifatoriais, a gente pode fazer uma analogia bem simples, no seguinte sentido. O ótimo desempenho físico, ele depende eminentemente das características fisiológicas e do desenvolvimento das capacidades físicas ao longo do processo. Mas um ótimo desempenho esportivo depende também de outras variáveis, incluindo as capacitações técnicas e táticas, o aporte nutricional, as questões psicológicas, que hoje, junto a alguns professores, nós temos, como por exemplo a professora Regina Brandão, o professor Marcelo Zanetti, nós temos trabalhado constantemente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a fisiologia, como uma disciplina isolada, ela não consegue explicar todas as dimensões do treinamento físico desportivo. As dimensões do treinamento físico desportivo, elas são e sofrem influências de vários modelos e esses modelos eles apresentam influências que são paralelas ao processo. O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo, ou que eu elaborei um processo de treinamento físico
existe uma série de aportes nutricionais e aportes psicológicos que são paralelos àquele treinamento físico que precisam estar em sintonia com o processo. O que eu quero dizer é que para um treino vigoroso, numa semana, no microciclo de número 33, eu preciso ter uma reorientação nutricional nesse mesmo microciclo. E a reorientação nutricional ela precisa ir ao encontro dessa magnitude de carga, da mesma forma que quando o atleta é submetido a cargas sucessivas de treinamento muito intenso, de treinamento muito exaustivo, ou a cargas sucessivas competitivas, por exemplo, que a gente sabe que tem uma demanda psicológica muito alta, é necessário que haja intervenção frente aos conceitos da psicologia do esporte. E para isso, hoje, felizmente, nós temos instrumentos que são alguns mais simples e menos custosos, alguns que são mais complexos e mais custosos. Por exemplo, nós temos a escala de percepção subjetiva do esforço e a escala de percepção subjetiva de recuperação, que nos fornecem, respectivamente, a percepção da intensidade do exercício, do treino que foi realizado, ou, no caso da percepção subjetiva de recuperação, nos fornece o quanto que o atleta se sente recuperado de um programa de treinamento. E aí você pode até me perguntar, mas qual que é a validade, a eficácia dessas variáveis subjetivas ao longo de um processo de treinamento, sendo que eu aprendi na graduação que nós precisamos ter dados objetivos para que nós possamos ter uma resposta um pouco mais segura. Na verdade, hoje a literatura está reforçando muito a importância dos instrumentos psicofísicos, psicométricos, para a continuidade no treinamento desportivo, ou para que a gente possa reorientar o programa de treinamento desportivo. Esses são só dois exemplos. Na psicologia do esporte, por exemplo, eu tenho um instrumento específico para verificar alguns estados de humor, como a tensão, a depressão, a raiva, o vigor, a fadiga, a confusão, e a partir dessas respostas, obviamente que com auxílio de um psicólogo do esporte, eu conseguiria, em sintonia com toda a comissão técnica, restabelecer as diretrizes e os caminhos que deveriam ser seguidos no programa de treinamento esportivo. Por outro lado, a gente tem alguns instrumentos que são um pouco mais complexos, como, por exemplo, os sistemas de monitoramento de posicionamento global, o GPS, ou os monitores de frequência cardíaca, ou os monitores de frequência cardíaca que identificam variabilidade da frequência cardíaca, que também é um indicativo seguro e aí mais objetivo, mais fisiológico, de recuperação ao treinamento ou de estresse sistêmico que foi induzido pelo treinamento físico e assim por diante. Obviamente que esses equipamentos eles são mais custosos e têm uma complexidade de utilização um pouco maior. Isso não significa que aqueles instrumentos que sejam subjetivos, eles não sejam suficientes para que você desenvolva na rotina de treinamento uma condição mais adequada e mais segura para que você pudesse ter uma chance de sucesso maior com o atleta que você treina ou com a equipe que você treina. E isso é uma outra grande diferença. Quando a gente tem modalidades individuais e quando a gente tem modalidades coletivas, nós temos intervenções que são pouco diferenciadas. Não estou dizendo com isso que um atleta de atletismo, por exemplo, ele vai ter uma sessão de treinamento completamente diferente de um atleta de uma modalidade coletiva. Não. Embora os contextos sejam diferentes, eles exigem especificidades diferentes, obviamente. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que as leis e diretrizes do treinamento esportivo elas são gerais para todas as modalidades. Mas numa modalidade coletiva, eu tenho um fator que é muito interveniente ali na prática do treinamento físico, no gramado, no ginásio, que é a questão do coletivo. E quando o atleta ele se encontra no meio de um grupo, ele acaba se empoderando frente a algumas circunstâncias, ou ele acaba diminuindo a eficácia psicológica dele, ou a sensação de competência dele perante outras circunstâncias. Então, isso também ocorre na modalidade individual, mas o que eu quero dizer é que o grupo ele acaba induzindo algumas diferenças e algumas adaptações específicas a ele. Tanto é comum que a gente calcula dentro de uma equipe a média de carga interna do grupo, a média de carga externa do grupo,
Entretanto, esses dados, quando interpretados de forma isolada e cartesiana no esporte, no treinamento desportivo, eles não exercem um bom delineamento conceitual para que a gente possa, a partir daí, reorientar o programa de treinamento. Então, hoje, para que você possa desenvolver o treinamento de uma maneira bem eficiente lá no esporte, ou no atleta, ou até mesmo no ambiente do fitness, é necessário que haja uma ação multidisciplinar. Então, um nutricionista precisa ter conhecimento do esporte para que ele possa estabelecer as questões relacionadas à dieta e até mesmo à suplementação frente ao contexto do esporte. O psicólogo precisa ter uma boa experiência e ter um bom nível de treinamento, de aperfeiçoamento no esporte, já que ele vai precisar também reorientar aí os processos psicológicos específicos para determinados períodos de competição e de preparação e assim por diante. Da mesma forma, o gestor precisa estar em sintonia, o head coach precisa estar em sintonia, o fisioterapeuta precisa estar em sintonia e, obviamente, o profissional de educação física, que hoje tem uma função muito além de prescrever um treino isolado, mas sim de prescrever um treino que desenvolva a valência física frente à especificidade técnica e tática de uma determinada modalidade esportiva. E isso, ao mesmo tempo que nos cobra mais em termos cognitivos, isso torna o processo muito mais eficiente. O treinamento de velocidade ou o treinamento de resistência anaeróbica, por exemplo, feito com bola, ele acaba adquirindo aí características técnicas e táticas e até mesmo mais específicas ao esporte do que o treinamento de resistência anaeróbica que é feito sem bola. Isso obriga o preparador físico a ter um engajamento no estudo da modalidade que ele trabalha muito superior. Então é uma coisa que eu costumo dizer frequentemente aos alunos também. Se eu for preparador físico, o curso de pós-graduação em treinamento desportivo, ele vai te dar a possibilidade de você aprender disciplinas que, de certa forma, integrem tudo isso que eu estou falando a vocês, obviamente, com professores que são peritos de cada uma dessas disciplinas, tanto academicamente como profissionalmente, e professores que mostrem como que isso pode ser aplicado na prática frente aos diferentes contextos desportivos e até mesmo, certas vezes, relacionados ao fitness. Então, de certa forma, há um treinamento para que eu possa integrar toda essa gama de conhecimentos na rotina de treinamento físico que eu vou ter como preparador físico, ou aí no caso como fisiologista, trabalhando numa equipe, ou especialista em fisiologia, trabalhando numa equipe de coletiva, ou individual, ou até mesmo em alguns ambientes do fitness. Mas, obviamente, que os conhecimentos fisiológicos eles são importantes porque eles nos permitem entender as respostas agudas e crônicas do treinamento, tanto dentro do micro da semana de treino, como ao longo das adaptações que eu vou ter aí frente aos micros, aos mesos e aos macrociclos de treinamento, que são divisões temporais que eu tenho do treinamento. Então, o curso de treinamento desportivo ele fornece. Agora, se amanhã você for trabalhar com um preparador físico do rugby, por exemplo, você vai ter que estudar as questões técnicas e táticas do rugby para que você possa criar diretrizes que sejam mais específicas ao rugby frente aos mesmos conceitos e diretrizes do treinamento desportivo, que são conceitos básicos do treino. E quando eu digo conceito básico, eu não me refiro à simplicidade do conceito, mas eu me refiro ao conceito que está na estrutura de organização de qualquer programa de treinamento. Da mesma forma, se eu for trabalhar com tênis, eu vou ter que estudar as especificidades técnicas e táticas do tênis, para que a partir disso eu possa induzir aí uma questão de treino específico aos fundamentos técnicos e táticos do tênis e que ao mesmo tempo desenvolva os aspectos físicos com bom aporte nutricional, com bom aporte psicológico e uma gestão sendo feita de forma que propicie aos atletas e a toda a comissão técnica condições adequadas e seguras de trabalho. Aqueles, infelizmente, por questões de tempo, a gente não pode se estender por muito tempo, mas aqueles que tiverem maiores dúvidas podem, de certa forma, aí, entrar em contato comigo ou até mesmo com a FMU, e eu convido a todos a conhecerem
o curso de pós-graduação em treinamento desportivo da FMU. Logo, a gente também vai chegar com outras novidades, eu e o professor Ailton Figueira, que coordena junto comigo o curso de treinamento desportivo. Nós estamos aí com umas boas novas ideias, então provavelmente vocês terão novas novidades, vocês terão novas diretrizes e possibilidades aí frente a esses cursos dessa temática. Eu espero passar para vocês em breve, mas eu convido a todos de antemão a conhecerem o curso de treinamento desportivo da FMU e me coloco à disposição para que eu possa contribuir aí no processo para aqueles que pretendem ter uma boa atuação enquanto preparador físico ou fisiologista, seja no esporte de combate, no esporte aquático, seja no esporte coletivo, seja nas modalidades individuais, atletismo, tênis e assim por diante, ou até mesmo que vocês possam pegar esses conceitos do treinamento desportivo e aplicarem no dia a dia da rotina de vocês enquanto preparador físico personalizado, enquanto personal trainer. Certo? Fica aqui o meu grande abraço e eu desejo a todos vocês um excelente final de semana.